Graças a Deus, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia para a nossa reflexão nesta manhã, em 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12, mesmo assentados, vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12 até o final desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: a intranquilidade de Paulo, não encontrando Tito. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Verso 14, 2 Coríntios 2. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Pai querido, Pai eterno, nós te somos gratos por esta manhã estarmos na tua casa, para juntos aqui cultuarmos o teu nome, Senhor Deus, pela beleza da tua santidade. Te somos gratos porque o Senhor que nos reuniu, nos congregou para tocar as nossas vidas, e agora suplicamos a tua bênção ao Espírito Santo para iluminar nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender a tua palavra e, acima de tudo, praticá-la, entendê-la e obedecê-la, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado em nós e através de nós. Por Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém. O bom perfume de Cristo, texto maravilhoso, né? Mas que nos leva à reflexão da palavra de Deus e da sua vontade. Troade, essa cidade da Ásia Menor, hoje Turquia, hoje onde está lá o missionário Lucas de Alfenas, da IPI de Alfenas, Minas Gerais, trabalhando lá na missão do Senhor Jesus. Às vezes ele nos manda notícias de lá, algumas a gente publica no grupo da igreja, outras não. Como é um país de cortina que não é aberto ao evangelho, então tem imagens e tem mensagens que a gente não pode divulgar para proteger as pessoas envolvidas. Então, Troade é uma cidade dessa localidade hoje, Turquia, próxima à Grécia. Foi em Troade que Paulo teve uma visão de um varão galileu, né, que fala para ele em sonho: passa a Macedônia, vem para cá e nos ajude. A região da Macedônia, região em que muitos impérios dominaram aquela região, o Império Persa, depois Alexandre o Grande, depois, nesse momento aqui do Novo Testamento, o Império Romano, dominando toda aquela região da Macedônia. E naquele momento, sabemos, historicamente, havia uma grande fome, miséria, e a igreja estava se espalhando, e o Senhor visita Paulo em sonho, em uma figura de um varão, pedindo ajuda: vem para cá. Paulo estava direcionado a ir para outro lugar, para outro lado da Ásia, outra Ásia, mas o Senhor falou: não, vem para cá. E ele obedece automaticamente. Isso está lá em Atos 16, verso 8, essa visão que Deus deu a Paulo para que ele pudesse mudar a rota da sua caminhada, de sua viagem missionária, né? Mas
Mas o texto ele parece que muda de assunto, né? Ele fala de Troade e tal, chegou lá, Tito não estava lá, e o pano de fundo muda a partir do segundo tópico, a partir do verso 14. E o pano de fundo aqui, como já apontei, é o domínio do Império Romano. E nós sabemos, acho que a maioria de vocês sabe que o Império Romano tomou conta da região por força da violência, da turbulência, de mortes e de fazer prisioneiros. E quando aqui nós nos deparamos com esse texto, né, aqui nos vem a memória do que alguns trechos dos historiadores do período, que quando Roma entrava na cidade, o Império Romano entrava com seus soldados, suas tropas bem formadas, profissionais, soldados assalariados, eles destruíam e aprisionavam os seus habitantes e acendiam incenso. E esse incenso, para o Império Romano, para os soldados, era um sinal de vitória, mas para os prisioneiros, sinal de morte, sinal de prisão, de escravidão. Então aqui nós temos aqui um paradoxo com relação aos cheiros, né? Aroma de vida, como diz o texto, para uns, e aroma de morte para outros, por conta da dominação daquele império naquele período, o Império Romano. Aqui percebemos então que é um pano de fundo, e Paulo, nesse contexto todo, tem a visão desse varão galileu, aliás, macedônio, lá registrado em Atos 16. Há uma necessidade. Às vezes as pessoas têm sonhado e aí ficam cafifadas com o significado dos seus sonhos. Algumas pessoas querem espiritualizar tudo, mas os sonhos diz respeito a nós, viu? Não, mas pastor, eu sonhei assim, se assado. Às vezes a gente precisa baixar um pouco a bola. E nós sonhamos bastante. Na verdade, segundo os especialistas, nós sonhamos todos os dias, quando dormimos. Nós nem sempre lembramos dos sonhos. Alguns sonhos lembramos. Alguns sonhos pode ser assim, que Deus esteja querendo falar com você. José, o homem que sonhava, nós temos aqui muitas experiências de servo de Deus com relação ao sonho. Deus visitava José em seus sonhos, e em alguns sonhos Deus colocara José em apuros, Mas nem todo sonho é espiritual, viu? Já fique sabendo você, que algumas vezes é um sonho do seu inconsciente que está sendo liberado, porque a censura, enquanto nós dormimos, ela some. E aí o nosso subconsciente, o inconsciente, reverbera as suas verdades. O ideal é você interpretar esse sonho. E aí você precisa de conhecimento específico para isso. Mas aqui há uma necessidade urgente em que Deus quer atender uma obra e usa da espiritualidade, da comunhão de um servo preparado e ansioso para cumprir a vontade de Deus. Deus não vai dar sonho para quem não quer fazer a obra de Deus. Deus não vai dar milagre para quem não quer fazer a obra de Deus. Ele vai visitar quem ele vê que está disposto, está aberto à vontade dele. Deus não é intrusivo, invasivo. Ele vai abençoar aquele que tem o coração aberto. Às vezes nós entendemos um pouco errado as coisas e queremos coisas de Deus que Ele não vai nos dar. Ele quer sim um coração compungido na sua presença. Ele quer poder sim contar conosco diante de tantas mazelas, tantas necessidades. Ele quer nos usar. Mas Ele é tão cavalheiro, tão amoroso, que não vai invadir o coração de ninguém, não vai impor a ninguém nada. Às vezes Ele vai nos impulsionar, nos motivar, como nós temos exemplos também na sua palavra, de alguns servos que não queriam fazer algumas coisas, mas Ele impulsiona, porque Ele conhece o potencial de cada um de nós. Paulo aqui está intranquilo. A intranquilidade de Paulo, quero destacar aqui em primeiro lugar, pela ausência de Tito, o seu irmão, querido irmão. E ele chegou em Troade, ele esperava encontrar Tito lá. Ele estava ansioso. Segundo os estudos, dizem que, porque ele estava ansioso e queria encontrar Tito lá, parece que ele tinha enviado uma carta de Paulo àquela cidade, ou à cidade de Corinto, se sabe o certo, e Paulo estava assim ávido por saber qual era a finalidade, qual a consequência dessa carta, porque era uma carta que estava apontando
algumas coisas de reprimendas àquela igreja. Se a gente analisar aqui as cartas de Paulo, sempre há alguns temas importantes de assuntos que precisavam ser abordados, de pecados que precisavam ser colocados a claro e ser tratados pela palavra de Deus. E essa intranquilidade aqui de Paulo, ele estava em viagem missionária e ele queria encontrar Tito lá, quem sabe para saber do efeito da sua carta de reprimenda àquela igreja. E Tito não estava lá. Isso deixou Paulo muito intranquilo. A ausência. Não é fácil caminhar sozinho. Às vezes caminhar sozinho nos impõe assim um jugo, uma tristeza muito grande. Quando Paulo chega lá, sente sozinho, e o Tito não está lá, ele achava, ele tinha uma ansiedade de encontrar uma cara conhecida, um grande amigo, meu irmão, o pastor Tito, não chegou, não estava lá. Ele ficou preocupado. Paulo era uma pessoa, um ser humano. Ficou muito intranquilo. Servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ficou intranquilo, ficou inseguro. Ele queria ser recepcionado pelo seu amigo, queria conversar com o seu amigo, aqui externar as suas preocupações, as suas intranquilidades. Aqui eu queria enfatizar, dentro dessa primeira parte, 3 coisinhas. Primeiro, essa analogia que Paulo faz com o incenso e o bom cheiro, o bom perfume. A sabedoria que Deus dá. É impressionante isso. O Espírito Santo sempre ao longo das suas conversas com a igreja, ele usa os subterfúgios naturais geográficos para que nós possamos entender, para que nós possamos entender como relevância aquilo que Deus quer nos explicar nos seus mínimos detalhes. Não foi à toa que Jesus usou de parábolas para que nós pudéssemos entender aquele povo naquele período e nós hoje, para que nós possamos entender o caminho e a sua voz, o seu jeito, para que nós possamos ser edificados pela sua vontade. Então a palavra de Deus ela é simples e cabe a nós entendê-la e também da maneira simples reproduzi-la. A mensagem do Evangelho é simples. Nós que às vezes fazemos difícil, principalmente quando nós não queremos ouvir e nem obedecer. Aí ficamos questionando tudo e teologizando e criando um monte de teologias paralelas, mas o Senhor sempre é pontual. Ele vem dentro das nossas necessidades. E aí, então, dentro do momento histórico, Paulo usa essa figura do incenso, do bom perfume. E outra questão nessa primeira parte da intranquilidade de Paulo, a ausência de um amigo. A ausência de alguém que faz parte da minha caminhada, que é muito importante para mim, e que hoje não está aqui, puxa, faz parte, faz falta. Tem muita gente que faz falta na nossa vida, é verdade. Muitas conversas, muitos olhares, muitas experiências, são coisas importantes que nos deixam intranquilos. E tem ausências que podem ser resolvidas se nós tivermos vontade para isso. Quem sabe precisamos nos desvencilhar do nosso ego, dos nossos egoísmos e da nossa dificuldade em perdoar, para que nós possamos rever, quem sabe, pessoas amadas, que possamos rever e ter de volta em nossa vivência. E outra coisa aqui interessante que eu quero já dentro desse primeiro tópico é essa visão que Paulo teve, que sugere que é a mesma visão de Atos 16, a visão que Deus dá para Paulo. Paulo estava indo para cá e o Espírito Santo falou: não, vai para cá, eu quero você lá, você é mais útil lá. Isso é fantástico. É Deus que orienta a nossa vida para o melhor. Às vezes nós traçamos planos, mas o Senhor tem outras coisas mais importantes para nós.
Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E o verso 3 desse mesmo texto de Provérbios 16 é fantástico. Se você fizer um projeto, então o seu coração ele vai aprovar. Aleluia. Porque você sabe que o plano dele que vai acontecer na nossa vida, aí eu planejo. E vai assim embaixo, aleluia. Porque quando nós colocamos nossa vida no altar de Deus, e a gente sabe o caminho que temos que seguir, o melhor vai acontecer. Ele muda a nossa vida, muda a nossa história. Se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus nos tocar e nos direcionar, porque o Espírito Santo de Deus usa a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, a nos descortinar a vida fora, que às vezes é muito complicada. Em meio às tantas trevas, o Senhor ilumina os nossos passos. Isso é o amor de Deus. É a palavra dele. E aqui está direcionando Paulo para um outro caminho. Hoje, o que tem nos feito preocupados, intranquilos? Paulo era a ausência do seu querido amigo, Tito, seu irmão. Hoje há alguma coisa no seu coração que tem deixado você intranquilo, preocupado? Segundo aspecto, irmãos, Paulo partiu para a Macedônia. Paulo, mesmo intranquilo, ele obedeceu. Partiu para cumprir o seu propósito, sempre sabendo que Cristo nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, quando o Senhor Jesus nos encaminha, é para uma vitória, em triunfo, para aquilo que Ele propôs, da sua obra. Nem sempre é coisa fácil, muito simples, mas é a vontade dEle, e Ele sabe que nós vamos cumprir e temos um chamado e capacidade para isso. Paulo foi ganho por esse poder de Cristo, de sua boa fragrância. Quando Paulo se encontra com Cristo e se converte, apesar de muito religioso desde a sua infância, ele sempre foi muito religioso, extremamente religioso, seguidor das Escrituras, extremamente rígido, muito rígido, mas destilava um perfume horroroso, até que ele se encontra com Cristo, e ele foi ganho pela fragrância do Espírito Santo no encontro com Jesus Cristo. Ele começa a ter um conhecimento, fragrância do seu conhecimento, ele conhece a Jesus Cristo. Então não tem bom perfume, não tem bom aroma se não for através de Cristo, que nós conhecermos a Cristo, que é a vida, que é a luz, que paz, que ilumina as trevas da nossa caminhada, da nossa vida. Paulo, apesar de religioso, estava em trevas, até que ele se encontrou com Jesus. E mudou tudo. Ele começa a ter conhecimento de Cristo, a quem ele esperava que viesse. E Jesus já tinha vindo, já tinha vivido e morrido. E ele ainda não tinha percebido. O que somos para Cristo? Paulo foi tocado pelo bom perfume de Cristo, pela doce fragrância da sua palavra, da sua salvação, do seu amor. Não era religião, como ele sempre seguiu com todo rigor enquanto era Saulo. Tanto é que a conversão foi tão grande que o Senhor muda o nome dele, de Saulo para Paulo. Agora você vai ter uma nova história a partir desse encontro. Agora o perfume que você vai exalar é o outro. É um perfume de vida, para a vida. Terceiro aspecto, para Deus somos um bom perfume. Somos feitura sua. Somos feituras de Deus, amados. É por isso que Ele deseja resgatar a todos e fazer de todos nós
um bom perfume, o melhor perfume, o mais caro. Que perfume você usa? Que perfume você tem usado? Esse dia eu apresentei a minha esposa, o perfume é caro, viu, irmãos? Nossa, tudo isso não, você merece. Você merece, é isso mesmo? Vamos lá. Aquela loja X lá, chique também. É o perfume que ela adora, gosta, cara, mas é um bom perfume. Você merece um bom perfume. É caro, mas dura bastante, viu? Ninguém vai tomar banho de perfume, senão ninguém fica perto, né? O bom perfume, a essência é tão especial que você tem que usar pouco também. Na medida. Né? E o Senhor aqui nos compara com um bom perfume dele. Olha que fantástico. Um bom cheiro, um bom aroma de vida para a vida. Porque o contrário disso, um mau cheiro é para a morte, da morte para a morte. Ou seja, tem muito mau cheiro por aí, né? Produzindo muita morte, muita tristeza. E o Senhor nos chama de bom perfume, e seremos bom perfume para aqueles que estão perdidos. Olha o verso 15. Porém, nós, para com Deus, somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Olha que fantástico. Ele chama os seus, a sua igreja, para que nós possamos ser um bom perfume. Você chegou num lugar assim, olha, custoso perfume, né? Você chegou lá e já estão percebendo o seu cheiro de vida para a vida. Porque o contrário também pode ser verdadeiro. Mas o Senhor nos chama de bom perfume, nos chama para sermos aroma de vida para a vida, pois há muitos aromas para a morte, circulando em todos os cantos do planeta. Como disse aqui a Gisele no louvor, essa semana nós tivemos muitas tragédias acontecendo no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, quase 50 pessoas morrendo, fora desaparecidos, Marrocos, Líbia, fogo na Espanha, enchente na Espanha, fogo na Grécia, etc, etc. Muita gente perecendo, milhares de vidas morrendo. Claro que se nós fizermos uma análise bem profunda, vamos ver que boa parte disso é ação antrópica, a ação do próprio homem, desequilibrando o meio ambiente, etc, etc. Mas não somente isso. Não porque Deus quis assim, Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém morra por causa de uma enchente. Na Líbia, por exemplo, mais de 2.000 pessoas pereceram na miséria do estado chamado teocrático. É um paradoxo. Um país teocrático, ou seja, que Deus governa, mil aspas, onde a miséria é grotesca, a miséria do ser humano, onde que Deus era para governar, que é mentira, não é Deus não, é Satanás que dirige um país desse, tão miserável que qualquer chuva venha, quebra as empresas, invade, ceifam milhares de vidas. A ação do homem e suas consequências é a plantação e a colheita daquilo que o Senhor Jesus nos diz, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E é por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus, e Ele nos chama de bom perfume para a vida, porque o mau perfume, o aroma da morte também está por aí, ceifando vidas. Dentre essas pessoas ceifadas, com certeza, há muitos servos e servas de Deus que estão melhor que nós, mas outros morreram para a morte. O Senhor tem nos chamado para sermos o seu bom perfume, para encantarmos as pessoas pela sua doce palavra de salvação e redenção, para que as pessoas, apesar de morrer de qualquer jeito, possam encontrar em Cristo a salvação. Nosso bom perfume de Cristo tem que ser espalhado, e temos o compromisso com essa verdadeira palavra de Deus, o doce Evangelho, para a salvação. Diferente do que temos visto pelo mundo religioso,
Versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, aqui ele nos dá o alerta que há muitos mercados gospel por aí, muita gente pregando o evangelho torto, ridículo, pecador, levando as pessoas a pecarem, levando as pessoas ao inferno em si mesmo. E a palavra de Deus é simples, doce, de salvação, de redenção, de edificação do homem e da mulher, não destruição. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. É a palavra de salvação. Ele não quer que ninguém se perca. Ele é o nosso bom perfume, quer nos fazer também bons aromas na sua presença. Uma fragrância. Com sinceridade devemos pegar essa vontade de Deus. É isso que privilegia a sinceridade do nosso coração em recebermos essa palavra e sermos transformados por essa luz que ilumina a nossa vida. Devemos estar atentos aos mercados religiosos, a esses que pregam como se fosse o próprio espelho, criando as banquinhas da religião, afastando em vez de chamar, conversando com o coração ganancioso das pessoas, aguçando o que as pessoas têm de pior: ganância, vaidades. E o Evangelho vem para nos limpar, nos purificar, nos limpando desse mau cheiro das trevas, que só produz morte para morte. O Senhor tem nos chamado hoje de igreja para sermos o bom perfume dele. Aliás, ele assim nos trata. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar, a sua fragrância do seu conhecimento. Conheçamos cada dia mais o Senhor Jesus. Esse é o conhecimento que muda o nosso cheiro, muda a nossa fragrância para o melhor cheiro possível. Que perfume nenhum vai ser superior à fragrância de Cristo, do conhecimento de Cristo, para a vida e para a vida eterna. Amém. Amém. Louvemos a Deus com alegria, com o hino 26, eis-nos, ó pastor divino, todos juntos no lugar.